Olá, irmãos da PIB de Campo Mourão, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula aqui do nosso formato digital, tratando o assunto a doutrina do Espírito Santo, e dentro desse assunto a gente vai conversar sobre o Pentecostes. O pastor Gustavo trouxe para nós a promessa do derramamento do Espírito e a promessa de Jesus. E depois aqui nós vamos dar continuidade na repetição da promessa de Jesus, o cumprimento da promessa. O Pentecostes se repete, aí fica uma pergunta para nós. Estamos baseados no texto de Atos 2:11. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então, dando continuidade aqui ao nosso tema, nós vamos falar sobre a repetição da promessa de Jesus. Então esse texto ele foi prometido e o Pentecoste, na verdade, foi prometido, e ele teve uma repetição ali no próprio Novo Testamento, né? Ali começando nos textos de João 14 e 16, né? Isso ocorreu um pouco antes ali da subida de Jesus, e depois nos textos de Atos a gente tem aqui também uma confirmação disso, né? Lá em Atos 1:5 diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então já era-se uma repetição, mas isso já era uma confirmação que eles seriam batizados com o Espírito Santo nesse evento que nós estamos tratando aqui, o Pentecostes. Lá em Atos 1:8 também diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui a confirmação do recebimento do poder. Então a gente tem essa repetição que trata sobre a promessa, né, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e a confirmação do receber, né, desse poder. Comparando esses dois versículos com Atos 1:4, podemos observar na promessa do Pai duas expressões importantes. Vou ler para você aqui Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Então, a gente tem aqui, primeira questão de ser batizado com o Espírito Santo, né? Já repetimos isso aqui em cima, e receber o poder do Espírito Santo. Então são duas questões, irmãos, complicadas, até polêmicas às vezes, da gente tratar assim, dessa maneira, sem a gente poder conversar de mais perto sobre isso, mas hoje essas expressões elas foram no meio, vamos dizer assim, evangélico, até banalizado, né? Porque esse batismo com o Espírito Santo, ele não pode ser adquirido num evento para isso, né? Em algo marcado. Isso ocorre quando a pessoa aceita verdadeiramente a Jesus Cristo. Então, esse evento do batismo do Espírito Santo, assim, a partir do momento que a pessoa ela tem um encontro com Jesus, né? Ela aceita Jesus como Salvador da vida dela, ela é batizada com o Espírito Santo. E o receber o poder do Espírito Santo também é diferente do que a gente vê hoje, né? Homens supostamente poderosos espiritualmente dizendo, né? Homens que conseguem fazer algo fenomenal em nome do Espírito Santo, como eles fossem pessoas dotadas de poder especial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que esses textos que tratamos aqui até agora fala. É bem claro e muito bem explicado, né? São expressões bem definidas, porém utilizadas banalmente por muitos na atualidade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. São jargões criados e são homens que ensinam dessa maneira até para poder dominar o seu povo, dizendo ser alguém poderoso do Espírito para poder trazer ordens e questões ali pessoais para a liderança do seu povo. Temos que tomar muito cuidado com isso. E depois a gente vê aqui o cumprimento da promessa, né? Primeiro, o fato. Tendo Jesus subido aos céus, os discípulos se reuniram num cenáculo, uma sala alta na casa de um dos dois discípulos.
um dos discípulos, perdão. E ali perseveraram em oração. Então, ali logo que depois Jesus subiu, começou esse movimento, e aqui é o cumprimento da promessa, é o Pentecoste acontecendo. Decorrido alguns dias, no dia da festa de Pentecostes, cumpriu-se a promessa. Então aqui estavam reunidos na ocasião 120 pessoas. Isso aqui que nós estamos descrevendo aqui é o fato em si. A maneira que o Pentecoste aconteceu. Depois nós temos aqui os sinais. O cumprimento da promessa fez-se acompanhar de sinais sensíveis que foram úteis para os discípulos, por causa das evidências que eles representavam. Os sinais. O cumprimento da promessa fez-se acompanhar de sinais sensíveis que foram úteis para os discípulos, por causa das evidências que eles representavam. Vejamos. Então a gente tem a primeira evidência aqui. Que estava se cumprindo a promessa de Jesus. Tudo isso que a gente viu nos textos bíblicos estava acontecendo naquele momento, o cumprimento da promessa. Depois temos que a evidência de que a obra de Jesus tinha sido aceita por Deus e que de fato lhe era dado todo o poder, visto que o Espírito Santo chegara, como prometido. Os resultados. O texto diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e que falaram em línguas. Então temos aqui a capacitação para testemunhar, conversão de 3.000 pessoas e as línguas. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui que a gente trouxe até agora. Então, o Pentecostes era algo para potencializar o testemunho. Então era algo que seria para alavancar as boas novas. Então a gente vê a necessidade das línguas e a capacidade para testemunhar. Se ali se encontrava pessoas, ou se fosse necessário falar com pessoas de outras etnias, de outros lugares, assim as pessoas precisariam receber essa mensagem de uma maneira clara. Por isso, a necessidade das línguas. Outra questão polêmica que nós estamos aqui, é difícil aprofundar nesse formato de aula aqui, mas as línguas eram importantes para potencializar o testemunho. Não era para trazer um poder excessivo para alguém, porque alguém falou numa língua diferente, não para enxergar isso aqui nesse evento, nesse texto, entendeu? Então a gente tem uma preocupação muito grande em falar sobre esse assunto e não trazer nenhuma polêmica, porém nós vemos que hoje isso é aplicado de uma maneira diferente. Então, de fato, há uma exigência que alguém seja batizado no Espírito Santo, sendo que se ele já aceitou Jesus, ele já é um batizado com o Espírito Santo, e por consequência desse batismo no Espírito Santo, a pessoa precisa falar em línguas. Irmãos, a mensagem de Deus ela precisa ser clara. As boas novas ela tem que ser uma mensagem fácil das pessoas entenderem. Então, não faz sentido nenhum pastor, nenhum líder, nenhum irmão presente, talvez em alguma reunião, trazer uma língua, falar em alguma língua que eu que estou do lado, ou você que está do outro lado ali, não entenda. Mas não se faz necessário, não se traz ali clareza na palavra, que é o que nós vemos acontecer com muitas religiões por aí. Uma banalização do falar em línguas. Claro que isso é um assunto para uma outra aula, com mais tempo, para a gente poder conversar sobre isso. A gente trazer um outro tipo de material sobre as línguas, daria um material só sobre esse assunto, claro, baseado no texto bíblico, no que nós temos em mãos, com um complemento de outros materiais, assim eu digo. Mas a gente percebe que há até um padrão nesse tipo de língua, Então, só se é uma língua entendida em um outro país específico do mundo, em algum lugar que a gente não conheça. Mas a gente tem um padrão de construção dessa língua também, que as pessoas supostamente falam em línguas.
Então a gente precisa ficar bem atento nisso. Não estou aqui querendo trazer o ridículo para essa questão, mas nós precisamos ter consciência. Quando o Espírito Santo habita as pessoas trazem clareza na sua explicação, no seu modo de vida e trazendo o poder para poder testemunhar para as outras pessoas sobre as boas novas. Aqui o cumprimento da promessa, né? Daí o significado. O Pentecostes marcou a inauguração do ministério do Espírito Santo, né? Então a gente pode perceber que nesse momento se dá o start, né, sobre o ministério do Espírito Santo em relação àqueles que são os que aceitaram a Cristo, né? Assinalou o cumprimento da promessa feita por meio do profeta Joel, depois feita por Jesus, e foi o batismo do Espírito Santo, né? Então já lá no Antigo Testamento isso foi tratado, e no Novo Testamento, até com repetição para pontuar esse evento, a gente vê isso acontecendo também no Novo Testamento, né? Esse batismo é um fato consumado, cujos efeitos são permanentes, tá? Nenhum ser humano ele tem o poder para interromper esse fato, essa ocasião, esse momento. Então é algo permanente que está entre nós. O Pentecostes significa para nós o que o Espírito Santo de Deus veio um dia, conforme prometido, e que continua operando para o cumprimento do seu ministério, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo traz essa clareza para o pecador, né? Convencendo da justiça e do juízo. Guiar o crente e glorificar a Jesus, tá? Outro fato também importante do Pentecostes. Isso significa que Deus nos capacita e dirige através do Consolador. A nossa submissão a Ele nos capacita igualmente aos discípulos da igreja primitiva. Então, tudo isso que nós falamos até agora, irmãos, traz para nós que o Espírito Santo é capaz de nos trazer coragem para testemunhar, coragem para dar sequência a essa missão, né? Só através do Espírito Santo isso é possível. Então, aqueles homens tiveram esse trabalho fantástico, né? Algo magnífico ali, principalmente no texto de Atos. Se a gente ler todo o texto de Atos, nós vamos ver isso, porque esses homens eram cheios do Espírito Santo. Então, nos dias de hoje, nós temos a mesma capacidade. Por mais que talvez a gente não entenda de uma maneira clara, não vivemos aquele momento, mas é o mesmo Espírito Consolador. Então nós temos condições e nós recebemos através do Espírito Santo poder para tal tarefa. Irmãos, isso é muito importante nós termos na nossa consciência que como cristão nós temos um auxílio do Consolador. Não somos nós simplesmente homens falhos, a nossa força, a nossa inteligência, o que nós aprendemos, mas sim o Espírito Santo nos guiando, né, para a gente poder ter um resultado efetivo em relação às boas novas. Então a gente viu ali também anterior, né, falando sobre o testemunho. Então a gente, quando pensa em falar sobre as boas novas, nós olhamos muito para o evangelismo de fato, né? Que seria você chegar para alguém, conversar com alguém, falar em nome de Jesus ali para aquela pessoa e aquela pessoa aceitar a Jesus. Mas também o testemunho é algo importante, né? Então nós conseguimos evangelizar através do nosso testemunho de vida. Então, quando nós somos regidos pelo Espírito Santo, nós somos pessoas que são mais justas, honestas, pessoas que têm uma capacidade de trazer não vou dizer aqui um aconchego, mas algo que faça bem para a vida de alguém. Então, quando o Espírito Santo habita na nossa vida, isso através até da verdade, até falando a verdade, até às vezes sendo duro com alguém. Mas quando a gente trata isso com amor e o Espírito Santo está em nós, isso traz um consolo para as outras pessoas. Então, a gente ser submisso ao Espírito Santo, a nossa natureza ela não fica em evidência, mas sim o que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida.
Aí, por último, aqui nós temos: o Pentecostes se repete? É uma pergunta aqui que tem lá no começo lá, e a gente vai falar sobre ela, né? O Pentecostes é um evento histórico, cumprindo uma profecia. Irmãos, a gente precisa voltar talvez algumas lições atrás e entender que lá no Antigo Testamento, sobre esse ministério do Espírito Santo, ele foi tratado através de alguns profetas, né? Tivemos já essas aulas. No Novo Testamento também temos aí Jesus falando sobre isso, até acabamos de ver aqui de uma maneira repetida no Novo Testamento, e depois alguns eventos que aconteceram para a efetivação desse evento histórico que é o Pentecostes. Precisamos ter outra profecia então, meus irmãos, que a qual não está na Bíblia. Então a gente começa a olhar para essa questão, se o Pentecostes ele é possível novamente, sempre lembrando que Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas e ele pode fazer um novo Pentecostes. Porém, biblicamente não temos esse diagnóstico, né, ou uma profecia para um segundo Pentecostes. Não temos isso ali. Nós temos Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento, e nós temos um evento relatado precisamente ali na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado e entender bem essa questão, que o Pentecostes biblicamente não é para acontecer, né? Então não é para se repetir-se. Pode acontecer? Pode acontecer, porque é aquilo que eu disse. Deus pode todas as coisas, mas é um evento único, né, que foi relatado de uma maneira clara. Então a gente não tem esse indício para uma repetição dessa questão do Pentecostes, né? O Espírito habita no crente desde que ele aceita Jesus como Salvador. Foi aquilo que a gente falou logo atrás ali, né? É o guia que conduz para o testemunho. Mais uma vez repetindo sobre o testemunho. Irmãos, a nossa vida precisa ser um testemunho. Quando nós não testemunhamos, aí não é a gente pegar um microfone, uma caixa de som e a gente ficar ali na praça testemunhando a nossa vida. O testemunho é a nossa caminhada. Já conversamos um pouco sobre isso nessa aula. Então nós precisamos ter esse testemunho. Como eu sou visto por outras pessoas? É o que as pessoas conhecem de mim. Não é o que as pessoas pensam de mim, irmãos. Porque pensar é muito subjetivo. Mas é o fato de nós termos um testemunho limpo, né, em meio à nossa sociedade, em meio às pessoas que talvez nós não conhecemos, mas as pessoas possam conhecer atitudes da nossa vida. Então o testemunho é algo muito importante, e o Espírito Santo faz isso possível para a nossa vida, né? Então quando a gente fala de testemunho é algo que aconteceu. Então eu não posso dar um testemunho, né, de que algo que eu não conheço, ou eu não faço, ou não é da minha prática. Então precisamos muito ter o nosso testemunho limpo perante os outros, para se tornar possível, né, o nosso divulgar das boas novas. E através do Espírito Santo isso é possível. Ele já está em nosso meio, atuando ativamente. Irmãos, desde esse evento do Pentecostes, nós vimos também em algumas aulas atrás aí, que o Espírito Santo também já estava presente no Antigo Testamento, mas de uma maneira efetiva através do Novo Testamento. Ele está ativamente na vida daqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Então, isso é claro, isso é lógico para tudo isso que a gente já leu aqui, biblicamente falando. Então, ele é ativamente em nosso meio, né? Na vida daquele que aceitou Jesus verdadeiramente, ele pode sentir a presença do Espírito Santo, né? Ele pode... os seus atos, as suas atitudes, elas são refletidas, né, pela presença e atuação do Espírito Santo. Então chegamos ao final da nossa aula. Queremos agradecer o momento que você teve aí para escutar essa aula. É uma explicação simples, é sucinto, né? Mas a gente tem tentado trazer um pouco
da explicação desse excelente material aqui, senão a gente poderia ficar muito tempo esperando, né, tudo voltar ao normal e ficar sem, né, essas aulas. Mesmo essas aulas sendo curtas, mas tenho certeza que ela possa ser abençoadora ao coração de vocês e a gente aprender um pouco mais, e a gente pode marcar aí depois, né, com o pastor Gustavo, o Márcio também, que são professores da EBD, um tira dúvidas, um momento para a gente discutir esse material aqui. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a vida de todos vocês, um grande abraço.